Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, como é bom estarmos aqui nesta manhã e podermos Te adorar em família. Família de Deus que se prepara para o encontro com o Senhor. Nós oramos para que Teu Espírito fale ao nosso coração nesta manhã, nos mostrando a malignidade do pecado, mas sobretudo nos mostrando a salvação que temos em Jesus Cristo. Em Tuas mãos nos entregamos mais uma vez, pedimos a Tua bênção e que ao sairmos daqui nesta manhã, saiamos fortalecidos na fé e com a segurança de que tivemos um encontro especial com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é em nome de Jesus que rogamos e agradecemos. Amém. Meu cordial bom dia a você que veio adorar o nosso Deus nesta manhã aqui. Bom dia e os meus cumprimentos aos amigos internautas. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a você e a sua família e que nesta manhã todos nós tenhamos realmente um encontro com Deus aqui nesta igreja. Bem, o pastor Paulo falou sobre a Associação Sul-Paranaense, mas eu estou vendo alguém que é responsável pela igreja em todo o sul do país. Eu queria registrar a presença do pastor Marlington. Em outras palavras, ele é meu chefe. Vocês já entenderam, né? Obrigado, pastor, por sua presença. Também é membro desta igreja, professora Denise, sua esposa, responsável pela AFAM e Ministério da Mulher em toda a região sul, a União Sul Brasileira, e estão acompanhados, se eu estou vendo bem, pelos filhos. Deus abençoe a família. Minha família também está presente, e isso nem sempre acontece, mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Minha esposa está um pouquinho mais ali atrás, com 2 dos filhos, um está faltando, e as candidatas a noras também estão ali, e são bem-vindas. Muito bem, irmãos, nos últimos dias o nosso país tem enfrentado momentos assim bem difíceis, e se você se parece um pouquinho comigo, imagino que gosta de assistir aos telejornais, acompanhar as notícias. Eu fui acostumado desde muito cedo por meu pai, que gostava de assistir Jornal Nacional apresentado por... vocês são dessa época também, ótimo. E eu fui acostumando com aquilo. Só que ultimamente as notícias, elas não são nada agradáveis. Nada agradáveis. Nosso planeta parece-me que é o palco das grandes tragédias do universo. E a gente vê tantas notícias assim que causam uma certa dor, apreensão e talvez ansiedade da parte de alguns. A gente vê atentados terroristas, e quem não lembra de 2001 lá nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, e aí a gente vê a França, Inglaterra, Síria e tantos lugares sendo alvos de ataques terroristas. São verdadeiras tragédias que têm acontecido em nosso mundo. Epidemias que vão aumentando em quantidade e intensidade. Corrupção entre aqueles que deveriam dar o exemplo para a nação. Crise econômica, tsunamis, terremotos, violência. Palco das grandes tragédias, nosso mundo. Acidentes. E há poucos dias eu estava vendo ou revendo cenas da explosão do ônibus espacial Challenger 1986, 28 de janeiro. Aquele acidente que vitimou 7 pessoas é considerado uma das maiores tragédias do século XX. 7 pessoas morreram, e uma delas, a professora Sharon Christa McAuliffe, 37 anos, mãe de 2 crianças. É de cortar o coração ver aquelas cenas, irmãos. Você pode acessar o YouTube e você vai ver isso. Uma câmera estava focando os pais da professora. Ela havia sido selecionada dentre 11.416 professores, e a sua missão era ministrar 2 aulas de 15 minutos em circuito fechado de TV para cerca de 2,5 milhões de alunos norte-americanos. O orgulho americano, o sonho, e os pais ali, ansiosos,
Queriam ver a nave subindo, sua filha estava ali para realizar uma missão. Que orgulho! Acontece que 73 segundos depois de ganhar os céus, a nave explodiu. Imagina agora os pais olhando aquela cena, sabendo que a filha estava ali. É lógico, havia ali outros pais, filhos, irmãos, parentes, mas o vídeo mostra os pais da professora Sharon. 3 corpos foram ainda identificados, os outros 4, inclusive o corpo dela, praticamente desintegrados. Que tragédia! Eu fico imaginando a dor daqueles pais. E as tragédias vão se multiplicando. Porém, nós temos uma tragédia maior. Tragédia de proporções bem maiores. Tragédia que atinge homens e mulheres. E isso acontece desde o Éden e até os nossos dias. E eu estou me referindo ao pecado. A Bíblia nos diz, em Romanos 3, verso 23, que todos pecaram, à exceção de Jesus, todos pecaram, e a Bíblia diz, e carecem do quê? Carecem da glória de Deus. Mas por que o pecado é a grande tragédia da humanidade? Isaías 59, verso 2, nos responde. Hoje nós vamos ler alguns textos bíblicos, alguns versos bíblicos, mostrando a malignidade do pecado e a solução que nós temos em Jesus Cristo, porque Deus tem a solução para essa tragédia. Isaías 59, verso 2. A Bíblia nos diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Observem, o pecado nos separa de Deus. Nenhuma tragédia consegue nos separar de Deus como o pecado faz. Ele é a razão de todas as outras, todas as tragédias, todo o mal existente em nosso mundo. Tudo isso existe em consequência da tragédia maior, que é o pecado. Ele nos separa de Deus, nosso Criador, nosso Redentor, mas também separa pessoas, separa irmãos, separa amigos, separa casais. E um lar desfeito é uma das piores tragédias que existem neste mundo. O pecado separa homens rotulados pela raça. O pecado separa nações. Sem dúvida, é a maior de todas as tragédias, pois nos separa de Deus. No Antigo Testamento existem 12 palavras para definir pecado, e alguns dos seus significados eu gostaria de apresentar: errar o alvo, engano, iniquidade, concupiscência, injustiça, transgressão. No Novo Testamento, na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4, é dito que o pecado é, e se você lembra bem esse texto, o pecado é o quê? 1 João 3,4, o pecado é a transgressão da lei, obviamente, da lei de Deus. Pecado é não querer Deus na vida, irmãos. É ser indiferente às coisas de Deus. Alguém pode ser íntegro, o seu aspecto moral pode ser íntegro, mas se Deus não estiver na vida, essa pessoa vive em pecado. E eu gostaria de apresentar aqui pelo menos 2 dimensões do pecado nesta manhã. Uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. A dimensão objetiva é aquela que a gente consegue verificar, a gente consegue perceber. A dimensão subjetiva, ela fica no campo do pensamento, da imaginação, dos sentimentos, das intenções. E Jesus nos apresenta isso muito bem no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versos 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Isso é objetivo. Adultério é pecado, sempre foi,
é e sempre será pecado. É um dos pecados mencionados no Sermão da Montanha. Jesus está falando de maneira objetiva. Mas observem, irmãos, que o verso 28 traz a dimensão subjetiva do pecado. O verso 28 diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olha para uma mulher com intenção impura no coração, o que acontece? Já adulterou com ela. Então vejam, as consequências do pecado na sua dimensão subjetiva, as consequências podem não ser tão drásticas, tão graves, como na dimensão objetiva, mas da mesma forma nos separa de Deus, independentemente da dimensão em que ele aconteça, seja de maneira objetiva ou de maneira subjetiva, o pecado nos separa de Deus. Não apenas atos, mas pensamentos, sentimentos, intenções podem nos separar de Deus. A questão é que existe uma espécie de um movimento, e há muita gente fazendo isso, tentando contemporizar, minimizar o pecado, relativizar o pecado. Mas apesar de todo esse esforço, irmãos, isso não anula os efeitos nocivos do pecado. Há uma tentativa, assim, de conceituar o pecado como algo bem normal, como uma pequena distorção, um pequeno acidente de percurso. O problema é que isso tem entrado em alguns círculos cristãos. Eu li uma vez sobre um pregador de décadas atrás. Ele, quando se referia ao pecado, e ele falava muito sobre o assunto, e ele dizia: aquela coisa abominável que Deus odeia. Era assim que ele se referia ao pecado: aquela coisa abominável que Deus odeia. E isso incomodava um líder da sua igreja, da sua congregação. E certa vez ele procurou o pregador, o pastor, e disse: pastor, por favor, use um outro termo para falar de pecado. O senhor fala de coisa abominável, isso não é bom, isso machuca, isso humilha. E o pastor então conseguiu uma garrafa com veneno, o rótulo dizia que era veneno, e ele disse: você acha que se eu trocar o rótulo, o conteúdo muda também? Não adianta, irmãos, tentar abrandar a questão do pecado, porque nada que nos separa de Deus pode ser brando. O pecado é maligno, seus efeitos são nocivos, ele nos separa de Deus e ele nos leva finalmente à perdição. Eu já falei aqui em outro momento, eu sou filho de pai. Hoje não tem esse problema, já há alguns anos, mas eu via meu pai usando bebida alcoólica, e eu vi isso por muitos anos. Meu pai usou bebida alcoólica 45 anos. É muito tempo? 45 anos. E uma vez ele disse assim: filho, quando alguém inicia na bebida, ou seja, em qualquer vício, normalmente na juventude faz por entretenimento, faz porque muita gente faz, e a gente pensa que vai se divertir com isso. Parece ser algo prazeroso. A gente vai ali e vai beber com os amigos, e a gente se alegra com aquilo, a gente brinca com isso. O problema é que depois isso começa a brincar com a gente. Você entendeu? Assim também é o pecado, irmãos. Alguns brincam de transgredir, alguns brincam de serem infiéis. Só hoje, só esta vez, só este momento, não há problema, é uma vez na vida. Isso parece uma bola de neve, vai crescendo, crescendo, e você começa a brincar com o pecado. Finalmente, o pecado começa a brincar com aquele que pensou em brincar com ele. Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações, página 504, o pecado é o maior de todos os males. Portanto, irmãos, não importa em que dimensão ou que tipo de pecado, ele sempre vai nos separar de Deus.
Agora, nós precisamos saber como enfrentar essa situação. Isso é que vai fazer a grande diferença. E existem basicamente 5 maneiras de nós enfrentarmos a questão do pecado. 4 delas a gente deve descartar. Uma apenas conduz ao bom caminho. Só que uma das 5, nós nos enquadramos em uma das 5. E eu gostaria de mencionar estas 5 formas em que nós encaramos o pecado muitas vezes. Uma delas é negar. E eu vou tentar aqui, se você me permitir, usar a questão de marido e mulher. Vamos pensar na relação conjugal aqui. Aliás, quantos são casados aqui? Alguns levantaram assim o braço muito devagar. Eu não sei se é pelo frio ou é falta de convicção. Esses dias eu li, e olha, é trágico o que eu li também. Se tem uma tragédia é isso. Falando sobre casamento, e como a gente teve agora o final de semana da família, o último final de semana, algumas igrejas fizeram no final de semana passado. Eu estava lendo alguma coisa sobre família e li um pensamento dizendo o seguinte: todo homem deveria casar. Vocês concordam com isso? Concordam? Só que o pensamento não para aí, diz: todo homem deveria casar, afinal, felicidade não é tudo. Irmãos, trágico isso, né? Então vejam, é trágico, né? Mas existem, vamos pensar na questão marido e mulher. Como eu sou casado e minha mulher está aqui presente, eu preciso ter cuidado, redobrado. A primeira é negar. Vamos imaginar a esposa falando para o esposo: você errou nisto. E aí o marido, provedor, o chefe da casa: eu não errei. Sabe o que acontece? Às vezes, a gente nega porque não reconhece. Não é porque não aceita, porque não reconhece. Não entende que errou. Algumas pessoas cometem esse erro. Não entendem que erraram. E por isso não aceitam. Outros até aceitam que erraram, porém negam porque o orgulho sobe ao coração. E o pecado, ele machuca, ele maltrata, ele humilha. Então alguns preferem dizer: eu não estou errado, eu não aceito. Será que tem alguma coisa parecida aqui nesta igreja, nesta manhã? A esposa falar para o marido e o marido: não, eu não errei. Não quero causar nenhum problema nessa igreja hoje, irmãos, por favor. Mas quantas vezes nós negamos que erramos? Porque o orgulho fala mais alto. Eu só queria lembrar uma coisa: o orgulho tirou Lúcifer do céu e vai impedir muita gente de entrar ali. Não reconhecer o pecado não resolve o problema do pecado. Lembre-se, ele é a maior tragédia. E nós precisamos, Deus providenciou uma maneira de a gente resolver esse problema, e não é negando. Aliás, 1 João, capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, 1 João 1, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Apesar de um famoso filósofo brasileiro dizer que não existe auto-engano, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado está enganando a si mesmo. Então negar não resolve. Uma outra forma é compensar, é tentar compensar o erro com o erro do outro. Imagina que o esposo fala agora, vamos agora colocar o esposo falando, né? Fala para a esposa e fala de uma falha, de um erro. E ela diz: tudo bem, eu errei, mas você também errou. A gente não compensa às vezes. Eu, quando era adolescente, faz muito pouco tempo isso, eu era estudante, entrando na adolescência, e eu ouvi algo que eu achei tremendo, irmãos. Eu achei tremendo aquilo. Eu ouvi a expressão: não aponte os meus erros com o seu dedo sujo. Eu ouvi isso, eu achei lindo. Que coisa linda isso aí. E eu fui para a escola como alguém que estava entrando na adolescência, com vários amigos, esperando o momento em que alguém falasse de um erro meu. E quando isso aconteceu, foi a glória. Eu enchi o peito e disse: não aponte os meus defeitos com os seus dedos
sujos. Em outras palavras, você não tem moral para falar de mim, porque você também tem erros. E eu quero dizer aos irmãos que isso também não resolve o problema do pecado. Billy Graham disse: quando uma pessoa não é humilde, ela põe a culpa de sua incapacidade em tudo e todos. Os sábios reconhecem os erros e buscam em Deus corrigi-los. Tentar compensar não resolve. Outra forma é justificar. Eu errei por isso, por isso e por isso. Lembram do problema com Eva? Adão havia dito: esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Uau! Que mulher linda e maravilhosa. Quando ele erra e Deus fala com ele: Senhor, a mulher que tu me deste. Até a forma de se referir a Eva mudou. O problema estava com ela. Eu errei por causa dela. Deus fala com Eva: Senhor, eu errei por causa da serpente. É não somente tentando transferir a culpa para o outro, mas também tentando justificar. E algumas pessoas falam assim, e quantas vezes eu já fiz isso? Eu errei, mas eu errei por isso, por isso, por isso e por aquilo. Tentando explicar, tentando validar o pecado. Não, isto aqui é válido porque aconteceu isto, e por isso eu errei. Biblicamente, irmãos, não há justificativa para o pecado, há justificação para o pecador. E eu vou explicar. Quando a Bíblia fala de justificação, esse é o termo para se dizer a dívida foi paga. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele nos justifica, é porque ele pagou a nossa dívida. Este era o termo usado naqueles dias. Quando alguém tinha a sua dívida paga, liquidada, essa pessoa era considerada justificada. Então, por isso, Jesus é quem nos justifica, porque Ele paga o preço, paga a nossa dívida de pecado. Não devemos justificar o pecado. Não é o pecado que necessita de justificativa, mas o pecador necessita de justificação. Uma outra situação é desviar o foco. Alguém que está errado e procura agora buscar os erros de outras pessoas e de tal forma intensificar esses erros, para que todos concentrem a atenção no outro e não nele que está em erro. E eu espero com isso não estar dando nenhuma dica para ninguém aqui. Jesus disse assim, irmãos: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Mateus 7, verso 3. Nenhuma dessas maneiras resolve o problema do pecado. Só existe uma maneira. E esta maneira é apresentada por Deus na palavra. Apesar de ser a maior tragédia da humanidade, o pecado tem solução. E a solução está em Jesus. Nós vamos ler alguns versos. Atos 2, 38. Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, ou para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38 fala de arrependimento e batismo. Capítulo 3 do mesmo livro, Atos 3, verso 19, lemos o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento, mais uma vez, e agora uma nova palavra, conversão. Salmo 32, do verso 3 ao verso 5. Salmo 32, do versículo 3 ao versículo 5. A Bíblia nos diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos,
pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Arrependimento, confissão. Agora, na confissão, deixa eu fazer um comentário aqui. Irmãos, o pecado machuca tanto a gente, incomoda tanto, envergonha tanto, que até na hora da confissão a gente confessa de maneira errada. Às vezes a gente reconhece o erro e vem o arrependimento, mas na hora de confessar, a gente começa a ter algum problema. Por exemplo, e eu já fiz isso, eu tenho um acordo com a minha esposa e a gente tem procurado acertar isso. Desculpe por ontem. Ontem não é pecado. Irmão, desculpa pela semana passada. Semana passada não é pecado. Desculpe por aquilo que eu fiz. Quando nós somos confrontados com a nossa realidade, às vezes nós trememos. Desculpa por ontem, por hoje de manhã, pela semana passada. Desculpe por aquilo que eu fiz. Desculpe pelo que eu disse. E nós usamos normalmente advérbios e pronomes para esconder os substantivos e verbos que deveríamos usar na confissão. Por exemplo, se eu menti, eu devo pedir perdão pela mentira que eu falei, ou pelo ato de mentir. Mas nós muitas vezes nos escondemos. A Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados. E sabem, algumas pessoas falam de chamar o pecado pelo nome. Vocês já ouviram isso? Já ouviram essa expressão? Nós temos que chamar o pecado pelo nome. Interessante que é chamar o pecado do outro, não o seu próprio. Normalmente é o pecado do outro. Mas por que quando a gente vai confessar, a gente não chama o pecado pelo próprio nome e o faz diante de Deus e diante das pessoas que nós ofendemos? Por que a gente não chama o pecado pelo nome? Eu ofendi você, me perdoe. Não por aquilo que eu fiz. E sabe que alguns querem se esconder atrás da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. Só lembre-se que o Pai Nosso é uma oração pública. Pai Nosso, o pão nosso, as nossas dívidas. Quando nós fazemos uma oração pública, nós não temos como confessar os pecados de pessoa por pessoa, e nem deveríamos fazer isso, porque essa é uma questão pessoal, mas diante de Deus nós podemos e devemos fazer, confessar os nossos erros. Por que fazer isso? A Bíblia nos diz em 1 João, vamos para a primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê, irmãos? Para fazer o quê? Perdoar-os e nos purificar de quê? De quê? Mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Vamos tentar colocar em ordem essas 4 palavras que nós encontramos nos textos que lemos. Primeiramente, arrependimento, reconhecimento do pecado, tristeza pelo pecado e não por suas consequências, pelo ato. Confissão de maneira específica, conversão, mudança de atitude pela graça de Deus, isso é possível. E o batismo, símbolo do perdão dos pecados e de uma nova vida em Cristo Jesus. Quando nós lemos 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, nós encontramos a predisposição divina para perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus precisaria de uma razão muito forte para não nos perdoar. A Bíblia diz que só há um pecado que não pode ser perdoado. É o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado em que o pecador não reconhece o pecado
e obviamente não vai pedir perdão por esse pecado. Se não há arrependimento e confissão, Deus não pode perdoar, não porque Ele não queira, mas porque o pecador não quer. E o convite de Deus, irmãos, a graça maravilhosa de Jesus, nós encontramos em Isaías 1, verso 18. Jesus, ao providenciar, ao prover o perdão, Ele diz, Isaías 1, 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Em Deus há perdão. Deus resolve o problema da grande tragédia chamada pecado. Isaías 43, verso 25, ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quanta disposição há em Deus para nos perdoar. Deveria haver disposição para buscar a Deus e seu perdão. Romanos 5, verso 20, diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu não sei se você lida com essa questão. Eu já tive isso, porque eu orava a Deus e o Senhor perdoa, porque eu errei. Mas vinha um sentimento, o sentimento de não ter sido perdoado. Isso já aconteceu com você alguma vez? De pedir perdão e ter um sentimento de que não foi perdoado? Até o dia em que eu aprendi o justo, ou seja, aquele que é justificado por Cristo, que é perdoado, ele deve viver pelo quê? Pela fé, e não pelo sentimento. Fé em quê? Em Deus, em sua palavra. Por que nós devemos crer no perdão? Porque Deus disse. Não é porque eu me sinto perdoado. Isso não tem a ver com sentimento, tem a ver com a promessa de Deus, e se nós cremos nela ou não. Irmãos, eu já encontrei muita gente com esse tipo de problema. Pastor, eu não me sinto perdoado. Creia, o justo viverá pela fé. Nós precisamos crer no perdão de Deus. E já vi gente dizendo assim: olha, eu não sei como é essa questão do perdão de Deus, porque o meu pecado Deus não pode perdoar. Bem, a minha Bíblia diz que Ele pode perdoar todos os pecados e purificar de toda injustiça. Deus pode perdoar tudo. Eu fiz um exercício com algumas pessoas, e talvez alguém queira fazer esse exercício aqui, porque é matemático, ok, irmãos? Como é que a gente pode entender o perdão de Deus? Como é que a gente pode entender o perdão de Deus? Se você tem um lápis, uma caneta, um papel, é simples. Uma expressão matemática resolve isso para você entender o perdão de Deus. Põe aí no papel todos os pecados que você já cometeu na sua vida. Coloca aí, rapidinho. Vamos lá, já fez? Todos os pecados, mais os pecados de todos os outros que estão aqui, mais os pecados de toda a humanidade, desde o primeiro pecado até aqui. Imagina que cada pecado seja um tijolo. Que tamanho seria essa construção? A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou. Você não tem direito de não ser perdoado por Deus. Jesus já morreu na cruz por você, ressuscitou por você, subiu aos céus por você intercede diante do Pai e voltará uma segunda vez para buscar você. É só se você não quiser. Arrependimento, confissão, conversão, batismo, símbolo de uma nova vida em Cristo, símbolo do perdão dos pecados. Talvez alguém aqui não tenha passado pela experiência do santo batismo, o batismo bíblico por imersão. Nesta manhã, nós vamos ter esta experiência aqui, e eu quero chamar o pastor Paulo, porque alguém nasce para o reino de Deus através do santo batismo. O batismo foi instituído por Deus para a glória do seu nome, com uma mensagem especial para o povo de Deus: morrer para o pecado e nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Enquanto a cerimônia batismal acontece,
Se você ainda não passou pelo batismo desta maneira, conforme Deus nos orienta, comece a tomar a decisão no seu coração. Se você quer o perdão dos seus pecados e se preparar para o céu, há necessidade de arrependimento, de confissão, de conversão, da entrega a Deus e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo diz: para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos aguardar o pastor Paulo Bravo. Ele vai entrar agora no tanque, trazendo uma pessoa muito querida. E ela é desbravadora. Quantos desbravadores temos aqui na igreja hoje? Deus seja louvado. É a Pietra. O Guto e a Tati são os pais da Pietra. E nós vamos ter um louvor ao nosso Deus nesse momento. Obrigado, pastor Williams. A gente está muito contente aqui. Os desbravadores, uma boa parte deles está no acampamento esse final de semana, mas alguns vieram de lá só para o batismo da PP. E esse é um momento marcante na vida dela, na vida da família. É a última filha do casal, pastor Williams, que está sendo batizado. Os outros filhos já são batizados. E é sempre um momento de louvar a Deus, de tomarmos a decisão ao lado de Deus. O senhor mencionou bem aí, se alguém ainda não é batizado, está estudando a Bíblia, ou alguém que veio hoje pela primeira vez e entende que esse é o momento de tomar uma decisão por Jesus, a gente quer convidar você a chegar um pouco mais perto aqui, a acompanhar esse batismo junto com as crianças. E aqui comigo estão os pais da Pietra, a Tati, o Guto é ancião aqui da igreja, e quem vai cantar é a irmã dela, a Duda. Então nós vamos orar, vamos fazer o batismo, em seguida a Duda vai cantar. Peso da culpa, fado de dor, alguém que esqueceu de confiar. Lágrimas tristes, sonhos quebrados, alguém que insiste em lutar, tentando encontrar a paz em ti. Sozinha vaguei, entrego, Senhor, o que me afasta de ti. Leve como brisa que sopra, leve sem olhar para trás, leve como uma criança, ensina-me a andar, Senhor, e me leve em teus braços de amor, leve contigo. Tudo que tenho, tudo que sou, entrego em tuas mãos. O meu futuro, meu Redentor, alguém que por mim se entregou, vivendo amparada em tua cruz,
contigo andarei. Entrego, Senhor, o que me afasta de ti. Leve como brisa que sopra, leve sem olhar para trás, leve como uma criança. Ensina-me a andar, Senhor, e me leve em teus braços de amor, leve contigo. Tudo que tenho, tudo que sou, entrego em tuas mãos. Todo egoísmo e o que me faz regredir, leve como brisa que sopra, leve sem olhar para trás, leve como brisa que sopra, leve sem olhar para trás, leve como uma criança. Ensina-me a andar, Senhor, e me leve em teus braços de amor, leve contigo, leve contigo, leve contigo. Amém? Obrigado, Duda. Guto, Tati. Hoje nós falamos aqui da tragédia do pecado, mas também do milagre do perdão, da reconciliação que nós temos em Jesus Cristo. Um dia vocês receberam essa bênção e têm sido pais fiéis, ajudando os filhos também a terem esse momento especial com Deus. Que Deus continue abençoando, prosperando a vida de vocês e preparando o lar de vocês para a volta de Jesus. Amém. A Deus toda a glória. Muito bem. Pietra, parabéns por sua decisão. Parabéns. Você toma a melhor decisão da vida, que é a decisão de entregar o coração a Jesus e viver para Jesus. Sabe que tem algumas pessoas aí que acham que longe de Jesus a gente consegue ser mais feliz. Mas é bobagem isso aí. Não é verdade. Se fosse verdade, muitas pessoas não estariam vindo a Jesus, porque conhecem o que está lá fora, sabem que não é o melhor. O melhor é estar com Cristo. Por isso, nesta manhã, Pietra, eu quero parabenizar você por sua decisão e feliz porque nós podemos, como família de Deus, como igreja, participar do teu batismo nesta hora. Para a glória de Deus, seguindo a ordem do Mestre, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, seus pecados perdoados, e você seja um instrumento do Espírito Santo, o pastor Paulo te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é um momento especial na vida da igreja, na vida de uma família cristã. Enquanto o pecado está causando a ruína de tantos lares, em Jesus nós somos reconciliados com Deus, reconciliados uns com os outros, e podemos assistir essa bela cena. Nós vamos concluir o culto desta manhã com uma oração, mas antes da oração, eu queria fazer aqui um apelo a você, para que você pensasse a esse respeito. Não
Não imagine que o tempo resolve o problema do pecado. Com o tempo tudo se acerta em relação ao pecado, isso não é verdade. Não é o tempo que resolve, é Jesus Cristo. E nós precisamos nos arrepender, irmãos, confessar, precisamos ser convertidos. E aqueles que já foram batizados precisam, todos nós precisamos passar por isso sempre, arrependimento e confissão, busca de Deus, para que os nossos pecados sejam cancelados. Se você não foi batizado ainda, você pode tomar essa decisão hoje. Eu oro a Deus para que você faça isso. Mas eu quero incentivar você a não permitir ser enganado com essa história de que o tempo vai resolver. Só em Cristo. O salário do pecado, diz a Bíblia, é qual? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será que nesta manhã nós podemos renovar o nosso concerto com Deus, a nossa entrega a Deus, e dizer, quem sabe cada um: Senhor, perdoa porque eu tenho falhado, eu quero ser realmente uma nova criatura em Cristo Jesus, eu quero viver para te servir, eu quero viver para te adorar e me preparar para morar contigo pela eternidade. Gostaria você de dizer isso ao Senhor nesta manhã? Posso ver você em pé? Você pode se colocar em pé para esta oração. Temos alguém aqui que ainda não passou pela experiência do santo batismo e deseja muito em breve ter essa experiência na sua vida? Há alguém aqui? Posso ver a sua mão? Temos alguém? Há alguém aqui? Alguém que não foi batizado desta maneira? Temos alguém? Eu quero orar por você. Há uma mão ali atrás. Deus o abençoe. Temos mais? Deus seja louvado por você. Temos mais alguém? Posso ver a sua mão? Onde você está? Só erga a sua mão. Deus abençoe você. Deus tem um plano lindo para a sua vida. Deus te abençoe também, querida. Temos mais alguém? Deus te abençoe. Faça planos para em breve ter esse momento especial com Deus. Deus o abençoe. Ok. Pastor, eu vou orar, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou descer e eu vou orar por alguém que deseja ser batizado em breve. Tá bom? Pode ser assim? Será que temos mais alguém? Posso ver a sua mão? Deus abençoe. Deus te abençoe. Vamos orar aqui? Se temos mais alguém que deseja vir à frente, alguém que quer ser batizado e quer participar desse momento de oração, você pode vir à frente aqui. Se tiver mais alguém, eu posso esperar você. Ok, tem alguém vindo aqui? Pode vir, essa é a melhor decisão. Aqui somos uma família, todos irmãos em Cristo Jesus. Pode vir. Se temos alguém aqui, pode vir também. Temos alguém? Se quiser vir, pode vir. Fique à vontade. Temos mais alguém? Ok, vamos ter esse momento. Obrigado, é Carlos. Bom, Carlos. Eliane. Olha só. Não sei como chama. Ana. Nós vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a despeito da tragédia do pecado, nós não precisamos viver ansiosos, com medo, com aquela sensação de que estamos perdidos, porque em Cristo somos salvos, somos libertos, temos vida eterna. Obrigado, Senhor, pelas promessas contidas em Tua Santa Palavra. Obrigado pelo maravilhoso sacrifício de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos purifica de todo pecado, nos purifica de toda injustiça. Obrigado porque o dom de Jesus é a vida eterna. Nessa hora nós te agradecemos e rogamos que o Senhor firme os nossos passos na rocha eterna que é Cristo Jesus. Que o pecado não domine a nossa vida, mas se porventura em algum momento cometermos algum erro, que o Teu Espírito nos conduza ao arrependimento, à confissão,
à conversão genuína, para sermos reconciliados por meio de Jesus, teu Filho amado. Toma em tuas mãos esses queridos que ainda não passaram pelo santo batismo. Eles querem ter essa experiência e por tua graça terão em breve. Dá a bênção que é necessária para que eles cheguem a esse momento, mas que continuem caminhando com Jesus, sendo verdadeiros discípulos, preparando suas vidas para o encontro com o Salvador. Toma-nos em tuas mãos, dá-nos a tua bênção, teu perdão, em Cristo rogamos e agradecemos. Amém.